Olá, eu sou Adriana Carvalho, advogada, e estou aqui para esclarecer sobre seus direitos. Este é o quadro Pauta Jurídica, onde você, ouvinte, pode participar enviando suas dúvidas, sugestões e opiniões sobre matérias jurídicas do seu interesse. Para isso, envie seu WhatsApp para 086 98897 4232 ou pelo e-mail luarradioweb@gmail.com. Como todos nós sabemos, estamos diante das eleições municipais e é preciso que nós, enquanto eleitores, saibamos o que podemos e o que não podemos fazer durante esse período, assim como os candidatos também. Eles precisam cumprir a legislação eleitoral e vale a pena a gente observar que houve uma mudança, uma reforma política no ano de 2016 e que será aplicada agora durante essas eleições municipais. E também a gente vai ter, de certa forma, alteração no pleito eleitoral por conta da pandemia do Covid, que postergou as eleições para novembro deste ano. Pois bem, é indispensável a gente saber que, enquanto eleitor, nós temos direitos e obrigações. É um momento em que exercemos a nossa cidadania, exercemos o nosso direito de nos manifestar democraticamente, exercemos o nosso direito de escolher os nossos representantes. Bom, a campanha já está em pleno vapor, só que a gente pode perceber que existem regras bastante diferentes dos pleitos bem anteriores, quando tinha aquelas eleições onde as ruas ficavam inundadas de propaganda, nos postes, nas árvores, nos muros. Santinho lotava o chão da cidade. E agora a gente percebe que a internet é hoje um meio muito utilizado pelos candidatos para mostrarem seus programas de governo, né, suas intenções enquanto candidatos para a população. E a partir do dia 27 de setembro passado, não era possível realizar propaganda ainda pedindo votos. Os candidatos que antes do dia 27 se manifestaram nas redes sociais ou por qualquer outro meio de comunicação pedindo votos, isso é uma conduta proibida pela legislação eleitoral. Enquanto eleitores, a gente também precisa saber, né, que não é uma propaganda antecipada. O que é uma propaganda antecipada e o que não é? Bom, nós já estamos no período de que a propaganda é permitida. O que eu quero enfatizar é que antes do dia 27 do mês passado, setembro, é que não podia explicitamente o candidato pedir votos. Mas hoje, o candidato já pode sim manifestar-se, indicando o seu programa, fazendo, enfim, a sua campanha publicamente. A Justiça Eleitoral, ela permite que os candidatos façam propaganda eleitoral por meio de folhetos e outros impressos, que devem ser publicados sob a responsabilidade do partido. Também é permitido o uso de bandeirinhas, mesa para distribuição de material, desde que isso não cause poluição visual, né? Não traga poluição ambiental, aquela cena que todos nós conhecemos daquele monte de papel espalhado por todo lado, né? Também o funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som já é permitido nesse momento. Porém, existem regras.
regras de que o serviço deve ser feito entre as 8 da manhã e as 22 horas. E se a atividade for comício, a Justiça permite a extensão até as 24 horas. Então, o candidato ele também não pode fazer seus comícios próximo a escolas, a hospitais, a igrejas. Tem que observar uma distância mínima de 200 metros para que ele não incorra em um crime eleitoral. O uso de som também deve ser obedecido à questão do horário, que vai também, em caso de comício, vai das 8 da manhã até as 24 horas, com exceção do comício de encerramento da campanha, que pode ir até 2 da manhã, digamos assim, pode ser prorrogado até as 2 da manhã. Outra coisa que muita gente poderia achar que é proibido, mas não é o impulsionamento nas páginas das redes sociais, aquelas publicações pagas. Os candidatos podem sim utilizar esse tipo de veículo para interagir com o seu eleitor. Assim como também é possível fazer a vaquinha virtual. O candidato pode solicitar ajuda de terceiros, ajuda dos eleitores. Agora, tem que observar regras que estão previstas na legislação, que não são simples. É preciso que empresas e entidades interessadas em doar para a campanha do candidato observem rigorosamente os critérios eleitos lá na legislação eleitoral. Bom, a gente viu o que nós podemos fazer e os candidatos também podem, Porém, é preciso saber que há condutas que são vedadas e que podem ser denunciadas em caso de descumprimento, tanto pelo eleitor quanto pelo partido ou candidato. Então, desde o dia 15 de agosto passado, está completamente proibido ao gestor público municipal nomear, contratar, admitir ou demitir sem justa causa o servidor público municipal. Ou seja, não pode, nesse momento, empregar pessoas no município. Também não pode remover, não pode transferir, não pode exonerar os servidores do município até a posse do novo prefeito. Está proibido também a transferência de recursos da União para o município, dos estados para o município. A única exceção nesses casos é aqueles que tratam de verbas de obras que já estavam em andamento ou destinado a ajuda em casos de calamidade pública, casos como estamos vivendo agora do Covid e esses desastres climáticos, que é o que está acontecendo, esse fogo espalhado por todo o país. E neste momento é possível sim que haja o remanejamento de recursos entre os entes para cobrir essas dificuldades enfrentadas. Não é permitido qualquer tipo de propaganda política no rádio e na televisão pagas. Ou seja, aquele candidato que tem um poder econômico maior que os demais, então ele vai lá, estampa o rosto dele no rádio, na televisão, com aquela frequência maior do que os demais, que não têm esse mesmo poder econômico. E isso implica em multa de 5 a 25 mil reais, no mínimo, para o caso destas infrações. Também é proibida a utilização de trios elétricos nas campanhas, com exceção se for usado apenas nos comícios. Outra coisa que é completamente proibida no atual momento são brindes e contratação de artistas para fazer os comícios.
é completamente vedada essa prática. Eu, no passado, bem remoto, fui vários comícios, porque na realidade a gente queria ver o artista que estava lá na praça se apresentando, recebendo dinheiro altíssimo, né, por conta do candidato, do partido, mas isso hoje é passado, isso não pode mais acontecer. A distribuição de panfletos, adesivos, santinho, as carreatas não podem ocorrer depois do dia 14 de novembro. Ou seja, neste período que antecede a eleição, já que a gente vai ter a eleição no dia 15 de novembro, no dia 14 já não será mais possível distribuir panfleto, adesivo, santinha, nem fazer carreata, nem aglomeração de eleitores vestidos, digamos assim, com aquela roupa do candidato, né? No dia da eleição também é proibido haver essa aglomeração, haver carreata, totalmente proibido as pessoas se aglomerarem com bandeirinhas. Isso não pode, de forma alguma, sob pena da punição do candidato e partido. E também é proibido a divulgação daqueles jingles. Que seriam os jingles? É aquela musiquinha do candidato que entra nos ouvidos da gente igual, sei lá, chiclete, depois de estar dentro não sai. Então, no dia da eleição é completamente proibido isso. O candidato não pode fazer isso. E também não pode impulsionar sua propaganda na internet. Ele não pode, no dia da eleição, de forma alguma, fazer com que sua publicidade, a sua candidatura seja mais visível que os demais, certo? Então, isso aqui são algumas orientações que a gente precisa saber enquanto eleitor e ficar atento para não ser responsável por um crime eleitoral. Um abraço a todos e até a próxima. Muito bem, você ouviu o programa Pauta Jurídica com a advogada Adriana Carvalho. E temos um encontro marcado no próximo programa. Um abraço e até lá.